Moses Q. Parte 9. Processos de Satanás para a tentação e queda dos cristãos. Eu saúdo todos vocês, amados. Ainda estou revelando o conteúdo da reunião de Lúcifer que durou 6 meses no segundo céu. Em seu livro, o diabo tinha 70 estratégias contra a igreja, 10 mandamentos contra a igreja, e 30 passos para levar o cristão ao pecado e permanecer em pecado. Para que Satanás não nos tire vantagem, pois não somos ignorantes de seus artifícios. 2 Coríntios 2:11. Vou falar sobre os 11 processos do diabo antes da queda de um cristão que chamamos de tentação. Estes são os meios usados por Lúcifer e demônios para fazer um cristão pecar. Nessa reunião, ouvi o diabo dizendo: para começar o processo de tentação, teremos que esperar que o cristão seja um alvo, que esteja sozinho. Uma vez que o cristão esteja só, então temos que sussurrar em sua mente nossa inspiração ou pensamentos negativos. Nós vamos sussurrar na mente do cristão que é nosso alvo, a nossa inspiração que são pensamentos negativos instigando-o a cometer o mal. O diabo disse que esta ainda não é sua queda, mas o primeiro passo que o levará a cair. Ele disse que o momento apropriado para transmitir os maus pensamentos aos cristãos é quando eles estão sozinhos. Quando as pessoas estão sozinhas na solidão, elas provavelmente são visitadas pelo diabo em suas mentes. Demônios sussurrarão na inspiração da mente, que são pensamentos negativos. Amado, quando você está pensando pensamentos negativos, você está certamente no caminho para cair no pecado, porque todo pecado começa na mente. Derrubando imaginações, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. O diabo disse: depois de inserir pensamentos negativos na mente dos cristãos, teremos que usar um agente humano que os encorajará a agir. O propósito deste agente humano será fornecer justificação ou encorajamento para a vítima proceder à ação. O agente humano diminuirá a gravidade e a implicação do pecado. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. O terceiro processo é chamado a palavra de contradição. Lúcifer disse: nós vamos ter que usar um segundo agente aqui. Ele disse: quando Deus criou o jardim do Éden e sua criação, a fim de causar a queda de sua criação, eu tive que usar um agente que era uma serpente. O propósito deste agente é contradizer a palavra de Deus que proibiu Adão e Eva de comerem o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O diabo disse aos participantes: no jardim do Éden, usei a serpente como agente, disse a Eva. Você não morrerá como o Criador disse, mas os vossos olhos se abrirão e sereis como ele, apesar de já serem imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3:4-5. Essa contradição da palavra fez com que Eva se sentisse à vontade consigo mesma, e se opusesse à palavra do Criador. Retenha teu servo também de pecados presunçosos, que não tenham domínio sobre mim, então serei justo, e serei inocente da grande transgressão. Salmo 19:13. O diabo disse: no quarto processo, faremos com que os crentes tolerem mal. Ele disse: vou mandar meu agente causar desejo. O diabo deveria enviar um grupo de demônios ao redor dos crentes para fazer com que ficassem curiosos a respeito de por que o pecado e o mal proibiram o desejo de violar a lei. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois fora disso estão as questões da vida. Provérbios 4:23. No quinto processo, o diabo disse: usaremos os 5 sentidos para fazer avançar a queda dos cristãos. Quando os seguidores de Jesus Cristo se conectam a Ele através de orações, eles se destacam do mundo físico, que é meu domínio. Mas quando eles terminam de estar em sua presença, seus 5 sentidos se reconectam ao mundo físico que é o meu mundo. Lembre-se de que eu disse ao homem, Jesus Cristo, que eu darei a ti o reino deste mundo e suas glórias, porque eles pertencem a mim. O demônio disse para o público que assistia ao auditório oval: deixe-me assegurá-lo, não se engane, a terra me foi dada, pertence a mim incluir todos os reinos nele. O diabo disse: no momento em que esses cristãos deixam a presença de seu Deus, seja sua oração,
ou culto, ou a leitura da palavra, seus espíritos serão reconectados ao mundo material através dos 5 sentidos. Seus olhos verão as formas das mulheres se movendo na rua. Eles irão assistir filmes. O olho é a lâmpada do corpo. Então, se seu olho é saudável, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará cheio de trevas. Se então a luz em você é escuridão, quão grande é a escuridão? Mateus 6, 22 a 23. Na verdade, seus espíritos que compareceram à presença de Deus começarão a assimilar e adaptar-se ao sistema e ao ritmo do mundo que me pertence. Os 5 sentidos são a ferramenta pela qual o reino de Lúcifer empurra os crentes para a queda da tentação. Quando os 5 sentidos nos conectam com as realidades natural, material e física, somos corrompidos gradualmente. É apenas a vida na presença de Deus que importa. A oração nos leva à presença de Deus. Como um resultado, nos desconectamos deste mundo do diabo. Mas a oração não é apenas uma comunicação verbal com o Senhor. Também é um estilo de vida. A oração é a atitude e a disposição do coração diante de Deus. Durante o dia, nossos pensamentos, nossa mente, nosso espírito, devem estar voltados para o Senhor e as coisas do alto. Nossa inclinação, disposição e a mente deve se alinhar com o divino. A oração é também uma expressão verbal de nossos corações. Você pode estar no trabalho, mas ainda estar conectado a Deus. Você pode estar na escola, mas sua mente está alinhada com o céu. Você pode estar no mercado, mas seu espírito está voltado para o céu. Você se manterá em perfeita paz, cuja mente permanece em você, porque ele confia em você. Isaías 26, 3. O diabo disse: nós faremos com que os crentes guardem aquilo que lhes é proibido. Então o diabo disse: nós temos que fazer com que eles sejam fracos. Isso acontece quando um cristão começa a ter dúvidas sobre o próprio pecado que ele usou para se distanciar. Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para fazer você obedecer suas paixões. Romanos 6 e 12. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. No 7º processo, o diabo disse: vou enviar meus servos aos visitantes. Como resultado, os cristãos seriam visitados por meus servos, demônios. Seu propósito é insistir e fornecer justificativa no nível mental dos crentes. Eles vão atormentar suas mentes. Esses demônios vão insistir, perseguir e empurrar os cristãos até que eles caiam. O propósito desses demônios é a insistência e o assédio nas mentes dos cristãos. Seja sóbrio, fique atento. Seu adversário, o diabo, anda por redor como um leão que ruge, em busca de alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. O diabo disse: quando a um cristão é sussurrado com pensamento maligno, quando ele está conectado ao mundo com seus 5 sentidos, ele fica fraco, e ele fica com um segundo pensamento sobre o pecado. Quando meus servos, os demônios, estão insistentemente assediando sua mente e insistindo em seu nível mental, nós teremos que fazer com que ele esteja em um ambiente ou entre companheiros que façam exatamente as coisas que estamos sussurrando para ele fazer. Quando ele vê as pessoas ao seu redor fazendo isso, ele achará normal. A má companhia corrompe as boas mentes. Não se engane, a má companhia corrompe a boa moral. 1 Coríntios 15:33. Você deve entender que todos os incrédulos podem ser uma ferramenta do diabo. Portanto, evite amigos que não sejam cristãos. O diabo disse: meus agentes farão com que os cristãos duvidem e questionem do que já é proibido. Este é o 9º processo, assim como Eva duvidou da palavra de Deus. Pois ouvimos a boa nova, assim como eles ouviram. Eles ouviram a mensagem, mas não lhes fez bem, porque quando ouviram, não aceitaram com fé. Hebreus 4, 2. No que diz respeito ao 10º processo, o diabo disse: nós faremos com que os seguidores do outro rejeitem a palavra de Deus durante a pregação. Ele disse: eu enviarei meus agentes ou demônios para sussurrar aos crentes durante a pregação da palavra. Como resultado, eles manifestarão a rejeição da palavra que é pregada a eles. Um vai falar em sua mente e dizer:
Esse pregador realmente pratica o que ele está pregando? Amado, você deve entender que esses demônios são enviados dentro das igrejas durante a pregação da palavra. O diabo disse aos demônios: enquanto as pessoas estiverem na igreja, e se sentarem em fila, eu quero que cada um de vocês fique na fila em paralelo com os assentos dos crentes. O diabo disse aos seus demônios: você formará linhas para sussurrar continuamente a elas durante a entrega da palavra. Em quem o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça neles. 2 Coríntios 4:4. Mais tarde, o arcanjo Miguel recomendou-me a ungir os 4 cantos da igreja antes do culto, e eu faço exatamente isso antes de qualquer serviço. Intercessores tomam posse dos 4 cantos da igreja através de orações antes do culto, a fim de impedir a entrada de demônios durante o culto. O protocolo deve ser preparado por cristãos que são guerreiros de oração, porque o inimigo terá que passar por eles. Eles são soldados espirituais, portanto devem ser fervorosos. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Salmos 104:4. Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Então o diabo ordenou que o demônio se vestisse como super-homem, para fazer com que as pessoas visitassem os filhos de Deus no dia do culto da igreja. O demônio deveria visitar e sussurrar em suas mentes e soprar uma fumaça azulada sobre eles, 4 horas antes do culto na igreja, a fim de fazê-los sentirem-se pesados e fracos. Eu não darei sono aos meus olhos ou dormirei para limpar minhas pálpebras. Salmos 132:4. Ele disse: a palavra do outro, Jesus, diz que a palavra é espírito e vida. Se os cristãos forem à igreja, eles ouvirão a palavra de Deus, transmitirão vida e espírito. É o espírito que vivifica, a carne não aproveita nada. As palavras que eu vos digo são espírito, e eles são a vida. João 6:63. O diabo disse: devemos fazer milhões de cristãos irem regularmente à igreja. É bom e doce que os irmãos vivam em união. É quando o azeite é derramado no ajuntamento, como está escrito no Salmo 133. O Senhor ordena que bênçãos cheguem àqueles que se reúnem na igreja. É por isso que Satanás está desesperado para impedir que os cristãos frequentem a igreja. Estes são os 11 processos de Satanás e seus companheiros para causar a tentação e queda dos crentes.